Olá, boa tarde. Estava com saudade de estar aqui. É muito bom estar nesse ambiente com pessoas especiais, né, que contribuem tanto com a minha caminhada, que eu possa hoje também, né, dividir um pouquinho desses estudos aqui com vocês. Então, hoje a gente vai falar das leis morais. E eu vou começar com uma pergunta que está lá no Livro dos Espíritos, para a gente pensar rapidinho. É a pergunta 621. Onde está escrita a lei de Deus? Quem mais se arrisca? Quem mais? Na nossa consciência. É essa a resposta dos espíritos. Então, vamos falar das leis. As leis morais no Espiritismo, codificadas por Allan Kardec no Livro dos Espíritos, são princípios universais que orientam o desenvolvimento moral e espiritual da humanidade. Quer dizer, que seria um guia para a nossa vida, né? Promovendo o autoconhecimento, ética, justiça, amor e caridade, essenciais para alcançar a verdadeira felicidade. Quem não quer ser feliz? Então, e também alcançar o progresso individual e coletivo. Essas leis, também chamadas de leis divinas, porque elas emanam de Deus, sendo universais, imutáveis e eternas, e nos auxiliam a compreender o papel do ser humano diante de Deus. Então, essas leis, né, são universais, pode passar tempo, para frente, para trás, estaremos tendo como referência as leis divinas. Diante de Deus, a gente tem a lei da adoração. Diante da gente mesmo, que é o que a gente vai falar hoje, temos a lei do trabalho, reprodução, conservação e destruição. E, em outro momento, falaremos, né, que não vai ser hoje, das leis que falam da nossa obrigação para com o próximo. Que são a lei de sociedade, progresso, igualdade, liberdade, justiça, amor e caridade. Então, hoje eu vou trazer aqui para a gente uma reflexão das nossas obrigações para conosco mesmo, que são a lei do trabalho, da reprodução, da conservação e da destruição. Vamos começar, então, pela lei do trabalho. Elas estão lá na terceira parte do livro, no capítulo 13. Então, a lei do trabalho. Para falar dela, a gente vai recorrer a duas questões importantes desse livro, a fim de compreender dois pontos bem distintos. O primeiro refere-se ao que se deve entender por trabalho. A gente tem, quando pensa assim, trabalho, vem uma ideia na nossa cabeça, né? Mas o que será que é a lei do trabalho? Então, lá na questão 675, quando os espíritos afirmam que toda ocupação útil é trabalho, somos convidados a ir além do conceito imediato. Se o trabalho é uma lei moral, pressupõe-se que sempre existirá. Parece que em algum dia a gente vai parar de trabalhar? Não. O que tende a diminuir com a evolução espiritual não é o trabalho, mas o repouso. Então, quer dizer que cada vez menos a gente vai repousar. Quanto mais elevado é o espírito, menos materializado ele é. Consequentemente, menor será a sua fadiga. Quer dizer que se a gente não é material, a gente não vai cansar tanto. Uma boa dica aí, né? E maior sua capacidade de ação. Assim, o trabalho permanece, embora se transforme. Uma outra questão aí. Então, o segundo ponto diz respeito à natureza do trabalho que nos cabe realizar.
Essa natureza se modifica conforme o tempo e a evolução, tanto material quanto espiritual. O trabalho de hoje certamente não é o mesmo de 2 ou 3 mil anos atrás. Esses aspectos são contemplados na questão 678 e 679. Na questão 678, Allan Kardec pergunta: se nos mundos mais aperfeiçoados, os homens estão submetidos à mesma necessidade de trabalhar. Os espíritos respondem que a natureza do trabalho está em relação com a natureza das necessidades. Então, quanto menos materiais são essas, menos material é o trabalho. Contudo, isso não significa inatividade, pois a ociosidade seria um suplício, não um benefício. Percebemos, então, que o trabalho tende a tornar-se menos material e mais espiritual. Mas o que seria um trabalho de teor mais espiritual? A questão 679 esclarece esse ponto. Kardec pergunta se aquele que possui bens suficientes, olha só, se aquele que possui bens suficientes para assegurar sua subsistência pode estar livre do trabalho material. Eu já tenho, né? Uma questão econômica resolvida, quer dizer que eu não preciso mais trabalhar tanto, né? Os espíritos respondem que pode estar livre do trabalho material, mas não da obrigação de ser útil conforme suas possibilidades, nem do dever de aperfeiçoar sua própria inteligência ou a dos outros, o que também constitui um trabalho. Quer dizer que a gente tem que ficar estudando sempre? Nunca vão parar de estudar? Isso também é um trabalho. Recordamos, então, a conhecida passagem do livro Paulo e Estevão, em que Abigail aconselha Saulo: ama, trabalha, espera, perdoa. Amar, esperar e perdoar remetem ao nosso mundo íntimo, né? Aos nossos sentimentos. Mas e o trabalho? Muitas vezes associamos apenas a uma ação exterior, né? Como se fosse um trabalho mais braçal, né? No entanto, como explica Emmanuel na sequência da narrativa, era necessário realizar a obra do aperfeiçoamento interior. Esse é um grande trabalho que sempre nos será possível fazer. Então, quer dizer que a gente tem que ficar cuidando da gente sempre, o tempo todo. Esse é um trabalho que sempre nos é possível fazer, pois a perfeição absoluta pertence somente ao Criador. Cabe-nos, portanto, trabalhar nossos sentimentos desde agora, aperfeiçoando-os tanto quanto possível. Então, a lei do trabalho nos coloca em ação, né? Não só para o lado de fora, quanto para o lado de dentro. Vamos falar agora da lei da reprodução. Allan Kardec nos explica a importância da lei da reprodução e como ela está diretamente ligada ao progresso da sociedade. Essa é uma lei que parece estar intimamente ligada ao mundo físico e só ele. Né? Reprodução, né, é algo que é para o lado de fora também. Você já parou para pensar por que a reprodução é tão essencial para a evolução da humanidade? À primeira vista, essa não parece uma lei moral. De fato, a questão que inicia o capítulo na terceira parte do Livro dos Espíritos é lei da natureza a reprodução dos seres vivos? Os espíritos respondem: evidentemente, sem a reprodução, o mundo corporal pereceria. A lei da reprodução é uma das leis instituídas por Deus para garantir a continuidade das espécies. Segundo Allan Kardec, ela tem um papel fundamental, não apenas na manutenção da vida, mas também no progresso moral e espiritual da humanidade. Né? Se a gente não puder estar aqui novamente, não vamos conseguir evoluir. A reprodução não é apenas uma questão biológica, mas também espiritual. Através dela, novos espíritos têm a oportunidade de encarnar para evoluir e se desenvolver em suas jornadas. Cada nova geração traz o potencial de progresso moral, contribuindo para o avanço coletivo da humanidade. Junto com a lei da reprodução, vem a responsabilidade.
Criar uma nova vida é uma missão espiritual e moral. Pais e mães, e a gente sabe, né? Quem tem filhos aqui, sobrinhos, netos e outros por perto, que a gente acaba fazendo esse papel, sabe bem disso. Pais e mães têm a responsabilidade de guiar e educar os espíritos que renascem, ajudando-os a cumprir sua missão e evoluir em suas encarnações. Em cada nova geração, a humanidade progride. A lei da reprodução nos mostra que o crescimento e a evolução espiritual dependem da renovação constante dos espíritos, que ao encarnarem trazem novas oportunidades de aprendizado e aperfeiçoamento. A lei da reprodução é muito mais do que a perpetuação da vida física. Ela é uma oportunidade de progresso moral, que se renova constantemente. A cada novo nascimento, temos a chance de avançar em nossa jornada. Vocês já pararam para pensar quando vocês olham um bebê? Ou uma gestante? Olhar para aquele ser ali e pensar em toda essa capacidade de evolução, de renovação e da responsabilidade que o entorno desse bebê tem para contribuir com a caminhada dele e do entorno. No capítulo 5, a gente vai ver a lei da conservação. A questão da conservação é mais delicada do que pode parecer à primeira vista. Se formos sinceros, muitos de nós ainda temos medo da morte. Mesmo compreendendo pela doutrina espírita a imortalidade da alma, permanece o receio de não termos cumprido adequadamente o planejamento encarnatório, o que revela preocupação com o nosso próprio destino espiritual. Observando atentamente, percebemos que os motivos do medo da morte têm fundamento na lei da conservação. O instinto de preservar a vida é natural e legítimo. No Livro dos Espíritos, lá na questão, entre a questão 702 e 727, é categórico ao afirmar que temos o dever de conservar a nossa própria existência. Deus nos concedeu a vida e os meios necessários à sua manutenção para que possamos cumprir a nossa missão. Contudo, se conservar é um dever, porque essa lei também é moral. Porque ela exige uma reflexão íntima. O que significa, de fato, conservar-se? Para manter a vida, necessitamos de tudo que acumulamos? Os excessos fazem parte da conservação? Podemos abrir mão de algo em benefício do próximo? Até que ponto? A delicadeza do tema torna-se ainda mais evidente no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 11. No item 15, quando se apresenta a seguinte questão: alguém deve arriscar a própria vida para salvar um malfeitor? A resposta atribuída a Lamennais orienta que o devotamento deve ser desinteressado. Socorrer é obedecer à voz do coração que diz: pode salvá-lo? Salva-o. À primeira vista, essa orientação parece conflitar com o dever de conservação, mas não há contradição. A lei precisa ser analisada sob a perspectiva espiritual. Se somos imortais, conservar não significa apenas proteger o corpo físico, mas atender, antes de tudo, às necessidades do espírito. Pode ocorrer em circunstâncias extremas que o corpo sofra ou até seja sacrificado em favor de um bem maior. Contudo, nem todo sofrimento ou sacrifício sublima a alma. Tudo depende da intenção que move a ação. Sofrer voluntariamente por orgulho ou fanatismo não promove progresso espiritual. A questão 726, lá do Livro dos Espíritos, esclarece que os sofrimentos voluntários nada valem quando não concorrem para o bem de outro. O verdadeiro mérito está na caridade.
vestir o indigente, consolar o aflito, aliviar o enfermo, compartilhar o que se tem. Sofrer apenas por si é egoísmo. Sofrer pelo bem do outro é caridade. Assim, conservar o espírito é, antes de tudo, praticar o bem que já somos capazes de realizar. Muitas vezes isso implica abrir mão dos excessos, dividir recursos ou suportar pequenos desconfortos materiais em favor de alguém. Sobre essa ótica, a lei de conservação revela-se profundamente moral. Ela nos convida a harmonizar o instinto de preservação com o amor ao próximo. É justamente nesse equilíbrio que aprendemos a compreender que a verdadeira conservação é a do espírito, por meio da caridade, da responsabilidade e da reta intenção. Nós passamos por 3 leis e todas elas nos colocam a responsabilidade sobre as nossas ações, sobre as nossas intenções. Agora a gente vai falar da lei da destruição. Preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Porque o que chamais destruição não passa de uma transformação que tem por fim a renovação e melhoria dos seres vivos. Está lá na pergunta 728 do Livro dos Espíritos. Que curioso pensar que a destruição é lei moral, não é? Parece que não combina, né? A destruição geralmente é vista como morte, como fim. Contudo, a visão dada pelos espíritos na questão que acabamos de ler é clara. Preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Não tem outra saída. Mas há pelo menos uma razão para nem sempre vermos a destruição com bons olhos. Isso será pontuado na questão que leremos daqui a pouco. Antes de passarmos a ela, é importante perceber que existe uma aparente contradição aqui. Como pode ser que destruição e conservação sejam leis morais e expressões da lei divina? Afinal de contas, é para conservar ou é para destruir? Para compreendermos a harmonia que existe em tudo, precisamos considerar a explicação dada pelos espíritos. Kardec indagou: se a destruição é necessária para a regeneração dos seres, por que a natureza o cerca de meios de preservação e conservação? E os espíritos respondem: é para que a destruição não chegue, olha que interessante, é para que a destruição não chegue antes do tempo necessário. Então quer dizer que não é para destruir qualquer hora? Não. Toda destruição antecipada entrava o desenvolvimento do princípio inteligente. Por isso Deus deu a cada ser a necessidade de viver e de se reproduzir. Aqui fica claro que, em geral, o que ocorre é a conservação. Isso é o normal. Conservação é o que normalmente ocorre. De tempos em tempos vem a destruição. Mas, no intervalo, o que ocorre é a conservação. Isso nos faz pensar que somos mais acostumados, mais preparados para conservar, não para destruir. O que talvez justifique o fato de a destruição ser, às vezes, tão dolorosa. Ela é menos frequente e, não raro, nos pega desprevenidos. Todavia, é importante raciocinarmos sobre o fato de que a destruição tem um tempo determinado para acontecer. Já que estamos em aperfeiçoamento e a destruição ocorre para possibilitar a regeneração, como entender que ela tem um tempo certo? Não seria isso um apelo a conservar a imperfeição durante certo período? A ideia não é bem essa. Seria mais fácil entender a perspectiva correta se considerarmos, por exemplo, a parábola do joio e do trigo, narrada no Evangelho de Mateus. Um homem semeou boa semente em seu campo. Porém, enquanto os servos dormiam, veio o inimigo e semeou o joio.
Quando as plantas cresceram, apareceu também o joio. Os dois cresceram, né? O servo perguntaram se deveriam arrancá-lo, mas o Senhor respondeu: não, para que ao recolher o joio, não arranqueis também o trigo. Sabem que eles são bem parecidos, né? Que é bem difícil de distinguir o que é joio e o que é trigo. Então, se fosse arrancar o joio, poderia acontecer de arrancar o trigo junto. Deixai-os crescer juntos, e no tempo da colheita, faremos a separação. Olha que interessante. O joio parece trigo. Tem jeito de trigo, mas não é trigo. No entanto, o Senhor não ordenou sua destruição imediata, porque isso poderia comprometer o trigo. Era preciso esperar o tempo certo para fazer a separação e conservar o que realmente importa. Se levarmos essa lei da destruição juntamente com a parábola do joio e do trigo para o campo moral, veremos que, embora haja coisas dentro de nós que precisam ser destruídas, e a gente sabe bem, para serem regeneradas, também é necessário compreender que até para essa transformação existe um tempo certo. Podemos pensar em pelo menos duas razões para isso. Primeiro, porque transformar-se é sempre um processo delicado e longo. Quantas coisas a gente quer fazer diferente e não consegue? Mas só da gente estar pensando sobre isso e desejando fazer diferente, já estamos no início do processo. Mudar hábitos, opiniões, preconceitos e vícios não pode ser algo que se dê de um dia para o outro, sob pena de não ser sincero ou de ser profundamente violento. Segundo, porque, se desejarmos uma regeneração repentina de nossa alma, é possível que acabemos destruindo dentro de nós o que é trigo. Se desejarmos arrancar a vaidade, que é joio, poderemos desenraizar a autoconfiança, que é trigo. Se desejarmos exterminar o egoísmo, poderemos aniquilar o cuidado consigo mesmo, que também é trigo. Portanto, é preciso ter paciência até com as nossas imperfeições, embora não possamos perder de vista que chegará o instante da separação. Isso significa que viveremos situações em que seremos convidados não a aniquilar a vaidade, mas a fortalecer a humildade, o bom senso e o autoconhecimento. Chegará um momento em que seremos convidados não a exterminar o egoísmo, flagelando-nos a nós mesmos, mas a transformá-lo em altruísmo, fortalecendo em nós o anseio do bem e do amor. No final das contas, não somos chamados a destruir, por destruir, mas a regenerar. O egoísta não está constrangido a parar de pensar em si mesmo. Será convidado todos os dias a pensar um pouco mais no próximo. O vaidoso não será humilhado ou exposto em suas imperfeições, mas será chamado a valorizar o trabalho dos outros, a perceber a necessidade alheia, a reconhecer seu próprio tamanho e assim com todas as suas imperfeições. O joio que existe em nossa alma será separado não porque será arrancado a qualquer custo, mas porque o trigo das nossas virtudes será fortalecido e despontará pelos frutos substanciosos que fornecerá, a fim de alimentar igualmente a quantos caminham conosco. Para finalizar, entendemos aqui que as leis morais do Espiritismo são princípios fundamentais que regem o comportamento humano, à luz da doutrina espírita. Elas estabelecem diretrizes para esse nosso desenvolvimento moral, promovendo a harmonia entre as criaturas, o progresso do espírito, ao abranger todos os deveres. O que a gente tem que fazer? Né? A gente tem um manualzinho ali, né? E a gente sabe que elas estão escritas aonde mesmo? Na nossa consciência. Então, é só dar uma resgatadinha lá. Ensinam que o autoconhecimento, cuidado com o corpo,
e com o espírito, bem como o uso consciente dos recursos, são essenciais à evolução pessoal. Como destaca Allan Kardec no Livro dos Espíritos, o trabalho é lei da natureza. E por isso mesmo é uma necessidade, evidenciando o esforço pessoal e indispensável ao progresso. Então, somos convidados mais uma vez, né, a nos colocarmos em movimento, em trabalho por nós mesmos, para que a gente consiga realmente alcançar esse autodesenvolvimento, né? Que sigamos nos empenhando e trabalhando sempre para o nosso progresso pessoal. Que assim seja. Muito obrigada pela oportunidade.